Olá! Quando olhamos para a parte da literatura que emergiu no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, encontramos uma grande preocupação entre diversos autores no sentido de discutir o capitalismo. É o caso, por exemplo, de Maurice Dobb, mas também de Paul Suisse. O que estaria por detrás desta preocupação? Inicialmente, o fato de que o capitalismo que emergiu do pós-Segunda Guerra Mundial trouxe novas determinações que precisavam ser investigadas pelo pensamento econômico, sociológico, político, entre outras áreas do conhecimento. Mas, paralelamente a isto, emergiu um outro problema. Este consistiu no abandono progressivo por diversas correntes de pensamento, inclusive a corrente funcionalista, ou fundamentalmente a corrente funcionalista, que colocaram em segundo plano a própria terminologia de capitalismo, uma vez que esta terminologia estava aparentemente identificada com Marx e, fundamentalmente, identificada com as análises marxianas. É em razão disto que vamos encontrar estes autores, muitas vezes, procurando resgatar o conceito de capitalismo para explicar ou para tomar esta explicação inicial como ponto de partida das investigações das novas determinações da sociedade capitalista. Na nossa sessão de hoje, vamos pegar, por exemplo, um texto de Maurice Dobb, que está em seu livro Capitalismo, Crescimento e Subdesenvolvimento, publicado nos anos 60. O primeiro capítulo deste livro, Dobb dedica a responder uma pergunta bastante compacta, que é o capitalismo. Observa ele, neste texto, que o capitalismo é um termo que se emprega em diferentes sentidos, originando, como resultado, confusão e controvérsias. Inclusive, existem aqueles que negam que se lhe possa dar um significado preciso. Outros, por sua vez, falam do capitalismo como se fosse algo que existisse no passado, ou algo que existiu no passado. Um conjunto de coisas que deixaram de existir, ou, ao menos, que hoje, ou seja, naqueles anos 60, estavam em processo de transformação, de tal modo que não podiam ser identificadas como aquilo que se investigava como capitalismo no século XIX. Para responder a esta questão, Dobb parte de uma pequena definição de cunho próprio. Dirá ele: ao capitalismo o entendo como um sistema no que os instrumentos e utensílios, as estruturas e os estoques de bens por meio dos quais se realiza a produção, portanto, por meio do qual se extrai o capital, são predominantemente de propriedade privada ou individual, aqui incluídos os particulares unidos como proprietários conjuntos sob a forma de uma sociedade anônima ou companhia mercantil, onde a propriedade de cada indivíduo está separadamente singularizada sob a forma de ações. Esta definição, para Dobb, não elimina uma outra que é muito mais simples, presente em Marx. Diz ele, em uma linguagem mais técnica, Marx chamou a isto por modo de produção, no qual os meios de produção pertencem aos capitalistas que constituem uma classe distinta no interior
da sociedade, distinta em relação ao proletariado, em relação à força de trabalho. Para Dobb, não é inconcebível uma sociedade na qual todo o mundo seja proprietário individual. E algo muito parecido a isto existiu em diversos tempos e lugares sob a forma de comunidades de pequenos agricultores ou artesãos. Lembremos que é necessário atentar para o fato de que falar em propriedade não remete necessariamente à existência da propriedade privada. Quanto a isto, é fundamental, por exemplo, o estudo de Marx, que está nos Grundrisse, no qual ele procura analisar as formas que antecederam a produção capitalista. E ali, Marx vai mostrando como, em determinados momentos do desenvolvimento histórico, a propriedade era propriedade comunal. Portanto, é sempre necessário não se confundir a palavra propriedade necessariamente com propriedade privada. Daí Dobb falar que não é inconcebível uma sociedade na qual todo o mundo seja um proprietário individual. E algo muito parecido a isto existiu em diversos tempos e lugares sob a forma de comunidades de pequenos agricultores ou artesãos. Lembremos também que para esta literatura, quando se fala em comunidade, se está remetendo fundamentalmente a estruturas sociais onde as classes sociais ainda não se fazem presentes. Nesse tipo de sociedade, o proprietário dos utensílios de produção e ou da terra trabalha ao mesmo tempo para si mesmo. Tal coisa, observa Dobb, é só possível em sociedades cujos instrumentos de produção sejam primitivos e em pequena escala. Já na sociedade moderna, com sua custosa e elaborada técnica e com processos produtivos de intrincada mecanização e especialização, é impossível que cada homem leve por si mesmo seu próprio processo produtivo. Ou seja, na medida em que a produção se complexificou, tornou-se impossível para um único indivíduo, dentro das relações sociais mais desenvolvidas, produzir tudo aquilo de que necessitava para sobreviver. Em estágios primitivos, onde as forças produtivas são extremamente limitadas, isto era uma possibilidade, mas uma possibilidade dada pela limitação. Já a partir do momento em que a complexidade social ela se aprofunda, esta possibilidade ela vai se tornando cada vez mais distante. A sociedade moderna para a qual Dobb direciona sua atenção é a sociedade capitalista. Daí, dirá ele, na sociedade moderna, um sistema de propriedade privada dos meios de produção implica necessariamente, ao mesmo tempo, uma concentração da propriedade relativamente em poucas mãos. Esta concentração implica, por sua vez, a carência da propriedade por parte da maioria da população. Ou seja, dentro da sociedade capitalista, a posse da propriedade implica necessariamente a despossessão da propriedade por uma grande maioria. Lembrando que as estruturas de classe que antecedem a sociedade capitalista também são marcadas por esta dimensão, ou seja, a posse da propriedade privada implica, em geral, a despossessão da propriedade por parte de uma grande maioria. No caso da sociedade capitalista, esta é a base do conflito entre o capital e o trabalho, no qual as duas classes principais nas quais se divide a sociedade, burgueses e proletários, se confrontam.
Esta luta de classes, observa Dobb, forma a base histórica do movimento operário, com seus sindicatos e outras formas de organização da classe trabalhadora. Para que prevaleça este estado de coisa, é óbvio que devem deixar de existir, observa Dobb, duas circunstâncias. Ou é óbvio que devem existir duas circunstâncias básicas e não deixar de existir. E sim, é necessário que existam duas circunstâncias básicas. Primeiro, para que toda uma classe de pessoas possa obter um ganho unicamente devido à propriedade e sem trabalhar, deve existir alguma forma de compulsão direta ou indireta para que outros trabalhem para eles, já que sem o trabalho de outros ou o próprio trabalho, não se pode produzir nada. Este fato constitui uma compulsão econômica sobre o último grupo de pessoas, ou seja, os não proprietários, para que eles se aluguem aos primeiros, ou seja, aos proprietários. Isto quer dizer que, para que se convertam em assalariados de um capitalista. Em segundo lugar, é necessário que, para que alguns vivam sendo proprietários, necessariamente outros, com sua atividade produtiva, devem produzir mais do que ganham, ou seja, devem produzir uma quantidade de riqueza maior do que aquela da qual eles se apropriam sob a forma de salário. Em outras palavras, diz Dobb, de uma soma total do que produzem na sociedade os que trabalham, deve existir uma dedução para prover de um ganho àqueles que têm a terra e o capital. Aqueles que trabalham devem produzir um excedente por cima, acima daquilo que recebem, ou seja, devem produzir a mais-valia ao longo de uma jornada de trabalho. Neste sentido, devem produzir um excedente que fará parte da apropriação daqueles que detêm os meios de produção. Para Dobb, naturalmente, as classes sociais, como coisa distinta das castas sociais, raramente estão separadas entre si por agudas linhas divisórias. E aqui é um ponto importante, uma vez que Dobb está procurando apontar para a complexidade da estrutura de classes ou das estruturas de classes que emergiram à medida em que o capitalismo também se desenvolveu. Quando pegamos o texto do Manifesto Comunista, fundamentalmente, Marx está trabalhando com a existência de duas classes fundamentais. Dobb está tentando apontar que entre estas duas classes fundamentais existem nuances, existem divisões internas e existem elementos diferenciadores. Isso não quer dizer que as classes desapareçam, mas sim que é necessário compreender a complexidade da estrutura de classes que emergiu no capitalismo do século XX, que é o capitalismo que ele está analisando naquele período. As classes sociais, daí Dobb dizer que as classes sociais, como coisa distinta das castas sociais, raramente estão separadas entre si por agudas linhas divisórias. Podem existir setores da classe assalariada que estão em posição privilegiada em relação ao resto de seus companheiros, possuindo um poder de negociação, uma posição favorável em uma indústria próspera ou devido à existência de uma escassez temporal ou permanente em seu tipo particular de trabalho. E aqui Dobb está olhando fundamentalmente para as lutas travadas pelos trabalhadores
de vários países do continente europeu no pós-Segunda Guerra Mundial, onde categorias extremamente fortes de trabalhadores conseguiam arrancar ao capital não só conquistas econômicas, mas também conquistas políticas, ou seja, conquistas que se estendiam também a outros setores dos trabalhadores ou da força de trabalho. Por outra parte, podem existir, do lado do capital, pequenos capitalistas, a exemplo dos grandes capitalistas, com interesses que, até certo ponto, em certas ocasiões, estejam em conflito com estes últimos. Existem grupos intermediários que não são fáceis de classificar em capitalistas ou assalariados, como é o caso dos estratos médios, que cada vez mais borram as diferenças ou as visibilidades que existem no interior da estrutura de classes. Sobretudo na medida em que se confundem nestes estratos médios a figura do trabalhador proprietário. Dobb prossegue sua reflexão observando que é possível encontrar diferenças consideráveis no funcionamento real do capitalismo em diferentes épocas e estágios de crescimento, assim como em diferentes países. No entanto, seria falso identificar o capitalismo com a ausência total de controle estatal sobre a vida econômica. Ou seja, tanto na fase concorrencial do capitalismo, quanto na fase monopólica do capitalismo, o Estado ele vai se fazer presente de uma ou de outra forma. É claro que na fase monopólica, a presença do Estado na economia, atuando como capitalista coletivo total, ela se torna muito mais evidente. Mas o Estado estará sempre presente no processo de desenvolvimento do capital e da acumulação capitalista. Daí que ele afirma que seria falso identificar ao capitalismo com a ausência total de controle estatal sobre a vida econômica. É excepcional um alto grau de desenvolvimento de tais controles sobre o capitalismo. No entanto, se encontra e existe, especialmente em condições como as que se desenvolve a guerra moderna ou quando o sistema está sofrendo um severo golpe, como nos anos 30, a grande crise de 30. Ali se percebe como se faz necessária a presença de instâncias reguladoras para restabelecer o processo de acumulação do capital. Para Dobb, os interesses de uma classe como um todo podem entrar em conflito com os interesses particulares dos membros dela, da mesma forma que diversas seções de uma classe têm, às vezes, interesses divergentes. Inclusive, pode existir um setor substancial da empresa estatal, indústrias nacionalizadas, etc., dentro de um sistema capitalista, enquanto que este setor pode afetar até certo ponto ao funcionamento do sistema, sua mera existência não muda o caráter essencial do sistema. Ou seja, com a intervenção mais assídua do Estado, ou sem a intervenção mais assídua do Estado, a sociedade capitalista continua sendo sociedade capitalista. É lógico que a regulação do Estado, ou a presença do Estado na economia, para regular as esferas que entram em descompasso com as próprias necessidades do capital, se tornaram mais intensas na fase monopólica do capital. Sobretudo porque a produção capitalista ela é racional do ponto de vista do capitalista individual, mas totalmente anárquica do ponto de vista da totalidade da economia. Neste sentido, observar a Dobb, os capitalistas individuais ou as empresas são livres dentro de certos limites de fazer
o que lhes apeteça, de investir onde quiserem e como queiram. Isto seria, objetivamente, uma planificação do ponto de vista do capitalista individual. É o que se quer dizer, no entanto, esta planificação individual, ela não está em sintonia com a economia no seu plano total, no seu plano global, no interior, por exemplo, de um determinado território, de uma determinada nação. Daí que se fala, e Dobb recorda passagem de Engels, na qual Engels observa que a produção capitalista é racional na unidade produtiva, mas totalmente anárquica em seu conjunto. Daí, Dobb resgatar esta passagem ao afirmar: é o que se quer dizer quando se aplica o termo anarquia da produção, que implica não que o sistema funcione de uma maneira completamente arbitrária ou caótica, sim que funciona sem direção central, uma vez que cada capitalista está olhando para o seu próprio interesse. Se funciona anarquicamente, de forma que cada empresa ou homem de negócios tenta atuar para conseguir o benefício máximo, se faz necessário explicar como então este sistema funciona. Ora, se ele tem na sua lógica interna uma dimensão de anarquia, uma vez que não se trata de uma economia planificada, o que permite a este sistema minimamente funcionar, ou o que permite ao modo de produção minimamente funcionar. Dirá Dobb, a resposta se encontra em que o mecanismo de coordenação do dito sistema é o mercado e os movimentos de preços do mercado. Os homens de negócios decidem que e quando devem produzir, onde investir, quanto trabalho empregar e que quantidades de matérias-primas devem obter, etc., sobre a base dos preços de mercado com que se enfrentam. Modificados, sem dúvida, pelas suspeitas de como e quando é possível que variem estes preços. E os preços dos diversos fatores constituintes que determinam seus custos. Porém, prossegue Dobb, a soma global das referidas ações individuais exercem, por sua vez, uma influência sobre os preços, de tal forma que têm lugar variações dos mesmos, devendo realizar as revisões apropriadas dos atos das empresas particulares. E estas variações dos preços seguem até que se consiga certa compatibilidade entre a grande quantidade de decisões individuais adotadas de forma separada e atomística. É, neste sentido, conclui ele, neste sentido, o resultado não é o que desejaram ou planificaram os indivíduos ou um grupo deles, ou poderíamos dizer, determinadas frações de classe. É, neste sentido, que se diz que o sistema está governado por forças objetivas ou pela lei do valor, atuando independentemente da vontade do homem. Ou seja, a sociedade capitalista, ela não funciona a partir da vontade individual de um determinado capitalista. Existe todo um jogo de relações, toda uma rede de relações que fazem com que o capital tenha de se adequar às condições objetivas que não estão no horizonte do capitalista individual. Em primeiro lugar, dirá Dobb, o mecanismo do mercado dará lugar a extensivas e amplas flutuações dos preços. Estas flutuações, e junto com elas, as da produção e do emprego, exigirão sofrimentos humanos. Aqui Dobb está procurando mostrar
como que estes movimentos oscilatórios que ocorrem no interior da sociedade capitalista acabam acarretando prejuízos humanos imensos. Sobretudo porque o capital não abandona a perspectiva de maximização dos lucros. No entanto, esta maximização dos lucros entra em conflito com os interesses da sociedade como um todo. E os mais afetados por estes conflitos não são o capital, e sim o conjunto do mundo do trabalho ou o conjunto da classe trabalhadora. Dirá Dobb nesse sentido, onde a maximização do lucro entra em conflito com os interesses da sociedade como um todo, é a primeira consideração que prevalecerá, ou seja, a lógica do lucro. Em particular, isto dá lugar ao esquecimento do bem-estar da massa da população que realiza a produção do sistema por um salário, já que, em um sistema governado pelo mercado, é o poder do mais forte o que importa, e o que decide o que deve produzir-se e quem vai se aproveitar em primeiro lugar da situação. Daí que, conclui Dobb, o capitalismo é uma forma de sistema de mercado, um sistema de produção de mercadorias. Os bens que se produzem e que não são de uso direto para o produtor, e sim para a troca no mercado, resultam da lógica interna deste sistema. Ao contrário de outros momentos, o mercado domina. Dobb observa que existe mercado em outros modos de produção, assim como existe produção excedente e comercialização da produção excedente em outros modos de produção. No entanto, atingiu-se um patamar histórico onde a produção, fundamentalmente, está voltada para o mercado, uma vez que a produção está voltada, fundamentalmente, a ser produção de mercadorias. Conclui ele, portanto, na história existiram formas anteriores de sociedade que se baseavam, em parte, pelo menos, na produção e troca de mercadorias sem serem sociedades capitalistas. Portanto, pode haver mercado sem capitalismo, mas não pode haver capitalismo sem mercado. Uma economia socialista, ao contrário, pode utilizar o mercado e pode estar influenciada pelas leis da produção de mercadorias. Ainda, no entanto, esta produção de mercadorias, ela será dada de uma maneira planificada. E isso estabelece um elemento distintivo entre uma economia mercantil da perspectiva capitalista e uma economia onde ainda subsiste o mercado como forma de transição para uma outra forma de sociabilidade. Peguemos a passagem na sua integralidade de Dobb, que encerra este capítulo. Na história, existiram formas anteriores de sociedades que se baseavam, em parte, pelo menos, na produção e troca de mercadorias, sem serem sociedades capitalistas. Por exemplo, a produção simples de mercadorias do tipo proprietário-produtor. E uma economia socialista pode utilizar o mercado e pode estar influenciada pelas leis da produção de mercadorias, ainda que não esteja governada por elas, já que uma economia socialista é, essencialmente, uma economia planificada. Lenin resumiu a diferença muito concisamente quando disse que o capitalismo é a produção de mercadorias em seu estágio maior de desenvolvimento, quando a mesma força do trabalho se converteu, quando a própria força de trabalho se converteu em uma mercadoria. Com estas considerações, Dobb encerra este primeiro capítulo do seu livro, Capitalismo, Crescimento e Subdesenvolvimento,
um livro que foi escrito nos anos 60, mas que fornece, de uma maneira bastante didática, elementos para se compreender, pelo menos inicialmente, o que é o capitalismo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes textos clássicos, muitas vezes esquecidos pelas disciplinas contemporâneas nos cursos de ciências sociais, história, economia, entre outros, mas que são fundamentais para o processo de formação intelectual das jovens gerações de estudantes e de pesquisadores. Até uma próxima.